E se existisse uma cura para a humanidade? Mas, ó, não tô falando de uma pílula mágica, e sim de um novo jeito de olhar para a gente mesmo. Hoje, a gente vai analisar uma estrutura chamada virtologia que propõe bem exatamente isso. Uau, que frase forte para a gente começar, né? A ideia central aqui é a seguinte: a verdadeira evolução humana não seria tecnológica ou biológica, mas sim interna, uma evolução das nossas virtudes. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque, em vez da gente ficar cavando sem parar para achar a raiz dos problemas, a virtologia sugere outra coisa. Construir algo novo, mais forte, bem por cima disso tudo. Ok, então para entender a solução, a gente precisa primeiro dar uma olhada no problema. E é um problema que, segundo essa teoria, todo mundo de alguma forma compartilha. A virtologia chama esse sentimento de falta. Sabe aquela sensação de que tá faltando alguma coisa? Aquele vazio que a gente tenta preencher de várias formas? Então, a teoria diz que é daí que vem boa parte do nosso sofrimento, das nossas neuroses. E o ponto principal aqui é que essa falta não é só um sentimento vago. Não, pelo contrário. Ela funciona como se fossem fios invisíveis, que nos puxam para padrões de comportamento que a gente nem entende direito, sabe? Aquelas nossas reações mais automáticas. Beleza. Se a falta é o problema, a virtuologia chega como a solução. Vamos dar uma olhada em como essa abordagem é diferente do que a gente costuma ver por aí em termos de crescimento pessoal. O foco aqui é totalmente construtivo. A ideia não é ficar desenterrando o passado, mas sim usar o agora, o presente, para construir ativamente uma personalidade mais forte, mais preparada para o que vier pela frente. E aqui a diferença fica bem clara, né? Enquanto muitas abordagens focam na catarse, em botar para fora o passado, a virtologia foca em plantar algo novo, em criar de fato novas estruturas na mente, novos caminhos para o cérebro. Tá, mas como é que esses padrões negativos se formam, para começo de conversa? A virtologia tem um modelo bem específico para explicar essa mecânica, essa engrenagem. Olha só, no centro de tudo, essa teoria coloca uma peça-chave, o orgulho. E não é só o sentimento de orgulho, não, é visto como o motor, a engrenagem que alimenta nossos conflitos internos. Ele seria o grande vilão que distorce a nossa percepção e nos mantém presos naqueles padrões antigos. E aqui vem um conceito que é, no mínimo, fascinante: o inconsciente booleano. A ideia é que a nossa mente funciona meio que como uma calculadora emocional. E o orgulho, que a gente acabou de falar, é quem fica apertando o botão demais. Cada experiência ruim não é só registrada, ela é somada à anterior. Imagina a conta emocional que isso vai criando com o tempo. Então, o processo seria mais ou menos assim. Acontece um trauma inicial, que cria um registro. Daí, toda vez que acontece algo parecido, mesmo que menor, pá, é somado naquela conta. Isso vai fortalecendo o padrão e a nossa reação se torna cada vez mais automática, mais neurótica. Ok, então a gente já entendeu o problema, a mecânica por trás dele. Agora vamos para a parte boa, a solução. Como é que a virtuologia propõe quebrar esses ciclos na prática? A base para tudo isso está na ciência, num conceito chamado neuroplasticidade. É basicamente a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novos caminhos, novas estradas neurais. Ou seja, a gente não está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. Nosso cérebro foi feito para mudar. E essa é a grande virada de chave. A virtuologia defende que a gente pode ser ativo nesse processo. Em vez de deixar aquela calculadora do inconsciente só somando o trauma, a gente pode usar a neuroplasticidade a nosso favor para construir conscientemente novas respostas. E como a gente faz isso? Com ferramentas. Ferramentas específicas, as 33 virtudes. Pensa nelas como um kit de ferramentas mesmo. A humildade para combater o orgulho, a paciência para lidar com a frustração, a gratidão para mudar o foco do que falta para o que a gente tem. Cada virtude é vista como uma competência, uma habilidade que a gente desenvolve para criar esses novos caminhos no cérebro. E esse ponto aqui é fundamental. Não se trata de ser uma boa pessoa no sentido moral. Se trata de desenvolver competências psicológicas reais. A paciência, por exemplo, vira uma ferramenta para gerenciar a frustração. A humildade, uma ferramenta para desmontar o orgulho. É bem prático. Mas a proposta não para no indivíduo, não. A virtuologia pega esses mesmos conceitos e expande para uma escala muito, muito maior. A sociedade como um todo.
A lógica é bem direta. Se os indivíduos são formados por esses padrões, as sociedades, que são feitas de indivíduos, também são. Então, a cura para os problemas sociais também passaria pela aplicação desses mesmos princípios. E aqui a gente tem alguns exemplos bem concretos. Por exemplo, em vez de só reagir ao crime e à desigualdade, a proposta seria cultivar ativamente virtudes como a caridade e a igualdade nas estruturas de poder. Para lidar com conflitos sociais, a solução seria buscar uma governança virtuosa e igualitária. Porque, no final das contas, o grande objetivo desse desenvolvimento todo, seja pessoal ou social, é a conexão. É um movimento natural para fora de si, na direção do outro, na direção do bem-estar de todo mundo. E com isso a gente volta para a ideia central. A virtuologia não é sobre consertar o que quebrou, é sobre construir algo mais forte. É tirar o foco do que está errado e colocar toda a energia em construir o que é certo, o que é resiliente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se essa lógica funciona para uma pessoa, se ela consegue reconfigurar os próprios padrões e transformar a própria vida, imagina o que a gente poderia construir se aplicássemos isso coletivamente. Juntos. Fica aí a reflexão.